Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Hoje eu quero ler com você do versículo 1 ao 6 e focar no versículo 6. E esse texto diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los e Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quero repetir novamente o versículo 6 e me atentar nele nessa manhã. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nessa manhã, nesse dia, o Brasil inteiro vai estar indo para as urnas. Metade do Brasil acha que a solução se encontra em um número, e a outra metade acha que a solução está em outro número. Eu estive só nesses últimos dias em Vitória, em Vila Velha, em São Paulo capital, em Limeira, em Londrina, e onde você passa, cada pessoa tem a solução para acabar com os problemas do Brasil, e eles vão acabar hoje às 8h30, segundo 50 e 60 milhões de pessoas pelo menos. E o que infelizmente essas pessoas não entenderam é que o problema do mundo é a falta de fome e sede de justiça. Quando você encontra e quando você analisa a sociedade, quando você analisa os relacionamentos, quando você analisa as relações de emprego, ou política, ou social, o que você vai encontrar é uma absurda falta de fome e sede de justiça. As pessoas não ligam mais. Elas não estão nem aí para o que é certo, para o que não é certo. Cada um está buscando em si a satisfação da sua felicidade. Os meios justificam os fins, então não importa como vai ser, o importa é que no final eu vou ter o que eu tenho, e isso é o que gera problema. O que gera problema é porque você forma uma família e de repente você está tendo uma incompatibilidade de genes com a sua esposa, e não importa, eu quero ser feliz, então eu vou largar a mão da minha mulher e vou buscar outra ali no canto, porque eu quero ser feliz. A minha filha que nasça traumatizada e cresça assim, problema é dela, eu não estou nem aí para o que é certo, o que é errado, eu quero ser feliz. Esse é o problema que invade o mundo. Total ausência e desejo de justiça. Até mesmo na igreja a gente vê isso. Na Bíblia tem um personagem chamado Balaão, um servo de Deus, um profeta, e ele fala em algum momento que ele pede que gostaria de ter a morte dos justos. Mas a gente conhecendo a vida dele, como ele se vendeu ao dinheiro, como ele se vendeu para profetizar contra o próprio povo do Deus ao quem ele profetizava, por dinheiro. Nós vemos que ele queria ter a morte dos justos, mas não queria ter a vida dos justos. Nesse domingo vamos encher as igrejas de pessoas que desejam ter a morte dos justos. E o Brasil é uma porcaria, porque as pessoas não desejam ter a vida dos justos. A culpa do nosso país é da nossa igreja. 85% é cristão, e é injusto, e é violento, e é corrupto, porque eles são cristãos para ter a morte dos justos, para morrer e ir para o céu. Mas a vida de justiça, ninguém se importa. E quando você analisa o texto, ele fala: bem-aventurados, e eu já expliquei aqui, macários, extremamente felizes são quem? Os que têm fome e sede de justiça.
Felizes são os que têm fome e sede de justiça, não de coisas que não satisfazem de fato. O texto não diz que felizes são os que têm fome e sede de bênçãos. Porque eu estou cansado de ver pessoas, eu tenho familiares que quando eu morava em Londrina, nunca visitaram a minha casa. Mas quando o Benihim foi lá no Moringão, atravessaram o país para dormir na minha casa, pagar uma nota e talvez receber um milagre do Benihim. Porque eles têm fome e sede de bênção. E para ter fome e para ter a minha bênção, eu dou o que eu tiver que dar. Eu dou até um carro, eu dou uma casa, porque o meu desejo é ser abençoado. Mas o texto não diz: felizes são os que têm fome e sede de bênção. O texto não diz que felizes são os que têm fome e sede de prosperidade. Porque para ter prosperidade a gente se mata e rala e trabalha. E como já disse o profeta de Satanás, quem acredita sempre alcança, é natural. Quem busca vai encontrar. Eu lembro de, para mim fazer uma venda na MRV, eu acordava 3, 4 horas da manhã e não tinha tempo ruim, porque uma venda era R$5.000. E eu corro atrás disso, eu busco isso e eu encontro a prosperidade, mas não encontro a felicidade. Porque o texto não diz: felizes são os que têm fome e sede de grana aí. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. O texto não diz que felizes são os que têm fome e sede de prazer, de satisfação. E o que acontece na nossa sociedade é que está todo mundo dedicando todo o esforço da sua mente e coração para encontrar felicidade, para encontrar alívio. E é interessante que não existe felicidade antes da justiça, não existe. Mas a gente quer se livrar da dor antes de se livrar da doença. É que nem alguém que está enfermo e vai no médico e fala: eu quero tirar essa dor. E se o médico vai lá e te dá um remédio para tirar a tua dor, sem tratar a doença, ele tira a dor, ele traz alívio, ele traz satisfação, mas ele está te levando à morte. Muitas vezes o tratamento justo nos leva a mais dor ainda. Existem alguns tratamentos de algumas enfermidades que são extremamente sofríveis, que não trazem alívio nenhum, mas trazem vida. Porque não são felizes os que têm fome e sede de alívio, são felizes os que têm fome e sede de justiça. Então nós devemos buscar a justiça. Mas que justiça é essa, pastor? Justiça! Hoje é o dia da justiça! Eu vou carcar lá na urna e vai acabar. Ah, meu amigo, Deus não está falando de justiça política. Teu é o reino. O reino vem do céu para a terra. O reino não é estabelecido da terra para o céu. Tem diferença entre os candidatos? Na minha opinião, tem absurdas diferenças, mas os dois não são regenerados, estão cercados de um bando de animal e não vão trazer a justiça de Deus. Vai trazer problema para um lado, problema para o outro, alívio para um lado, alívio para o outro. Mas na quarta-feira você vai estar tendo a mesma coisa acontecendo no teu coração. Porque o reino de Deus não se estabelece politicamente. Tem um monte de gente que está achando que sim. Vai lá estabelecer o reino. Daqui um mês nós vamos estar aqui. Não é justiça social também. Vamos resolver o problema da injustiça social. O problema do Brasil é a fome, a injustiça. Tá bom, é verdade, temos que correr atrás dessa justiça também. Mas não vai resolver. Se fosse assim, a maior índice de suicídio não seria na Suíça, onde não tem problema social. Mas eles se matam.
Um jovem de 35 anos lá não tem mais o que correr atrás e se mata. Não é uma justiça moral apenas, ou política, uma justiça geral, uma justiça social. Felizes são os que têm fome e sede da justiça de Deus. Mas também não é, como alguns cristãos pensam, uma justificação apenas. Olha, se cumpriu a justiça de Deus, eu creio em Deus e a justiça de Deus está cumprida, e acabou. Não acabou. Não acabou na justificação. Porque por mais que você alcançou a morte dos justos, a vida dos justos você não tem, eu não tenho, porque nos falta santificação. E é por causa da ausência de santificação que esse país é o que é, mesmo sendo cristão. Pega mal. Pega mal. Pega mal porque nós defendemos um Deus na política, mas você não defende Deus no teu serviço. Pega mal porque a gente defende a família na política, mas os bordéis estão lotados, os bares estão lotados. Pega mal. Pega mal. Porque falta para a igreja santificação. E quando eu falei para vocês, as bem-aventuranças vêm sendo evoluídas. Primeiro ele fala que você tem que ser pobre de espírito, depois você lamenta, e depois você reage com os outros de maneira mansa, porque uma vez reconhecendo e lamentando a sua miséria, se relacionando com mansidão em relação aos outros dentro dessa perspectiva, o homem agora deseja se ver liberto dessa tirania do pecado, se ver liberto dessa podridão que assola e destrói a sua alma, assola e destrói o mundo. Agora o homem deseja se ver livre do pecado, do eu e de todas as facetas que poluem a nossa mente por causa disso. Quem vai ser eleito às 8:30 da noite, mas você vai continuar tendo seu eu poluindo a sua mente de desejos tiranos, que destrói o seu casamento, que destrói a sua vida na empresa, nos negócios. E o problema maior é que você vai rir ou chorar hoje à noite, vai sair em carreata ou vai se trancar para fugir da concorrência, mas na quarta-feira você vai ser possuído de um desejo de fazer o mal que você não quer. Mesmo amando a sua esposa, sua família, vai se ver ali escravizado de uma potência miserável que tira você da comunhão com ela e da comunhão com Deus, e vai ser invadido de uma tristeza, mesmo tendo eleito quem quer que seja. Flamengo ganhou, grande porcaria. 2 horas de festa e uma madrugada de tristeza. Porque gastei meus últimos meses com todas as minhas energias para buscar uma justiça política, mas a minha justiça espiritual foi renegada. Nós devíamos ter fome e sede de se parecer com Cristo e manifestar o fruto do Espírito. Sabe que você devia ter fome e sede de se parecer com Jesus na obediência a Deus, de se parecer com Jesus na gentileza, na compaixão, na sensibilidade com outros, sem perder a firmeza, sem ser um frouxo, sem ser um hipócrita, sem ser irônico, ser firme e gentil como Jesus. Nós devíamos ter fome e sede de reagir aos nossos adversários,
tanto interna como externamente, da maneira como Jesus agiu, porque no mundo vai ter aflição. O problema não acaba hoje, o problema não acaba enquanto Jesus não voltar. Enquanto houver o pecado no mundo, nós vamos ter problemas. Problemas na família, problemas na política, problemas em casa, problemas no trabalho, problema na rua. E o maior problema de todos é que eu e você não somos como Cristo, somos como Adão e Caim. E diante da adversidade, somos possuídos por um desejo de vingança miserável, que mesmo que nunca se concretiza, tira a nossa paz. Quantos não dormiram essa semana? Quantos sofreram? Somos assim. Nós devíamos ter fome e sede de desfrutar da plena e constante comunhão com Deus, e por meio dela ser transformado. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da minha vida. Eu estava num congresso de missões, e quando acabou o congresso, o cara sentou do meu lado. Eu comecei a lembrar de quando eu tinha fome e sede da comunhão com Deus, e fui dando testemunho. Ele falou: nossa, Mateus, que maravilhoso. Eu falei assim: eu lamento porque isso morreu em mim. Eu cresci, eu fiquei mais inteligente, isso morreu. Eu tenho fome de um monte de coisa, menos da comunhão com Deus. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é abrir o Twitter para ver o que o Alexandre de Moraes inventou. Isso não traz felicidade para ninguém. Porque felizes são os que têm fome e sede da justiça de Deus, e caminhar com Ele até ser transformado, até pegar o seu sotaque. Bom, isso falta em nós. Mas o que é fome e sede? Fome e sede não significa alcançar as coisas por esforço próprio, até porque essa bem-aventurança, eu já falei, é espiritual. Não se alcança vitórias espirituais com artimanhas, ferramentas e esforços humanos. O céu não é conquistado pela terra, é a terra que é conquistada pelo céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita lá no céu. O véu foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. De baixo para cima foi Nimrod tentando montar um poder para chegar ao céu. Mas como disse Jesus, ninguém pode ir para o céu senão aquele que antes do céu desceu. Porque as coisas na terra, de fato, da parte de Deus, são conquistadas quando nascem do coração de Deus. Então essa fome e sede aponta para uma consciência de uma necessidade básica desesperadora, que nos move em direção ao nosso desejo de satisfazer. O que é fome? O que é sede? É uma necessidade básica de comida. Você já teve fome? Eu nunca passei fome, segundo os dados do IPEA, mas como um gordo, eu passei muita fome nessas viagens aí. Desespero. Faz 5 horas que eu não como 2 coxinhas. Para esse ônibus aí. Me dá 20 minutos, pelo amor de Deus. Tá R$21 a coxinha, não tô nem aí. Eu tenho fome. Coxinha tá ruim, não importa. Eu pago o preço que for. É um desespero. É um desejo desesperador que nos move. A fome e a sede é como o sentimento da ambição, que o cara fala assim: eu vou chegar lá, e ele começa a ficar bitolado com aquele desejo de ser promovido, o desejo de conquistar aquela mulher, o desejo de conquistar a casa própria, o desejo de alcançar um objetivo, o desejo de ser campeão mundial, e bota a taça no celular, e bota o medalhão na parede. É um desejo que move a sua cabeça e o seu coração 24 horas por dia. Isso é fome e sede.
Fome e sede é um sentimento como o sentimento da saudade, que você não sabe nem de onde vem, mas de repente nada mais importa a não ser estar com o objeto amado. Irmãos, eu estava na praia, nunca fiquei na minha vida, eu acho, uma semana longe da minha família. Que coisa horrível. Falei, pai Nato, é horrível, um negócio estranho. Eu estou na beira da praia e não quero ir para a praia. Vamos na praia? Eu falei assim, vou lá só para tirar foto e mandar para os caras que estão lá na terra. Sal. E senta e fica assim, ó. Aí o cara falou, estava com o Fabrício, Mateus, tem outra praia boa? Eu falei, não, já sei uma boa foto aqui do coqueiro, vamos ficar aqui mesmo. No outro dia eu nem fui, porque não tem graça. Não tem graça. Que graça tem? Não estou com a minha mulher do lado, não estou com minhas filhas. Não é diversão. Eu queria estar lá, mas lá está chovendo terra de novo. O Renato mandando um vídeo de... Meu, que é isso, cara? Mandou um vídeo, um negócio, a cidade estava vermelha. Só de eu ver o vídeo, eu já comecei a espirrar. Eu puxando aquele arzinho, Jesus, aquele maresia. Eu falei, ô Renato, que ruim que tá aí, hein? Olha, presta atenção, porque até as 5 da tarde isso não vai acontecer mais, ó. Acabou. Meio quilo de pó que eu já puxei, vou ficar espirrando até morrer agora. É assim que... Mas não tem graça. Eu queria vir embora. Eu queria chegar e ver a minha família. Sexta-feira acabou o negócio na hora do almoço. Ele falou, vamos pra praia. Eu falei, eu quero ir embora. Eu quero arrumar minha mala. O avião era 5h40, 3h30 eu estava no aeroporto. 3h30. Vamos fazer um check-in. Eu quero fazer o check-in agora. Passa logo, vai. Eu quero ir embora. Eu quero ver. Eu quero abraçar minha filha. Eu quero abraçar minha mulher. Saudade que move. Nada mais importa a não ser aquilo ali. Isso é ter fome e sede. Feliz é o que tem esse sentimento da justiça de Deus, da presença de Deus. Como disse o salmista no Salmos 42, 1 e 2: assim como a corça suspira pela fonte de águas, a minha alma tem um desejo profundo e ardente por ti. Felizes são essas pessoas. John Darby disse que não basta apenas ter uma fome, é preciso estar quase morrendo de inanição. Porque tem um problema. Quando a gente só tem fome, como o filho pródigo teve só fome, ele buscou saciá-la nas bolotas do porco. Quando, porém, ele estava quase morrendo de fome, ele buscou a casa do pai. Nosso problema é que não é que a gente não tem fome, a gente tem pouca fome. A gente acorda com fome e vai saciar no Netflix, bolota. Come chips. Eu só almocei 2 dias nessa semana. Estou com fome? Não estou, mas tô tonto aqui. Estou fraco. Você se alimenta de porcaria, tira a fome. Mas na hora que chega, vamos correr, eu desmaio. O problema do cristão é que ele tem uma fome pequenininha. Vai saciando aqui. Sacia aqui de política, sacia ali de dinheiro, sacia ali de praia, sacia ali de bens. Por isso que não é feliz. Mas quando deixa ou percebe a sua miséria, miserável homem que é, e quando está quase morrendo de inanição, em vez de correr atrás das bolotas que o mundo oferece, corre para a casa do pai e fala: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, me recebe como um dos seus empregados. E Deus interrompe e fala: eu te amo, meu filho, eu estava esperando, é por isso aí. Eu vi você aficionado por um monte de bobeira que eu já sei o que vai resolver, mas que bom que hoje você está aficionado por mim. Agora eu vou te conduzir. E esse cara é feliz, sabe por quê? Porque o texto diz: porque serão fartos. Porque na hora que o teu desejo,
a tua fome, a tua ambição, a tua saudade é da presença de Deus, e a tua angústia e o teu desejo interno desesperador te move ao centro da vontade de Deus, a comunhão com Ele, você será farto, você será saciado. Não há nenhuma promessa de Deus que o teu candidato vai vencer hoje. Isso é patifaria. Como pastor tem que falar, patifaria. Deus não prometeu nada. Tenha fome de justiça que vai ser farto. Vai nada. O mundo é injusto, o Brasil é injusto, corrupto, e vai ser assim hoje e daqui 1 ano e 2 anos. Enquanto você viver, você vai ligar a TV e ver um bando de corrupto dominando. Porque a fome e a sede é da justiça de Deus. Estes serão fartos. Eu quero parecer com Cristo. Esse é o desejo do Pai para você. Se esse foi o desejo de você com o Pai, pode ter certeza, já agradeça. Porque tudo que você pede segundo a vontade dele, crê que já recebeu. Você vai ser farto. E se você for farto da justiça de Deus, você vai ser feliz. Governando Nero, governando Ciro, governando seja quem for. Porque a felicidade é um desejo interno, não é uma satisfação que vem de fora. Serão fartos porque inevitavelmente receberão aquilo que mais queriam e que ao mesmo tempo era o desejo do Pai. É isso que Deus espera de nós. Desejo. Um desejo que nunca será frustrado, porque Ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso Ele prometeu. Aquele que vier a mim, não lançarei fora. Então eu pergunto a você, gostaria que você se certificasse. O que você tem fome e sede nessa manhã? O que você tem tido fome e sede nos últimos dias? É de bênção? É de uma justiça própria? De algum desejo pessoal? Eu sei que não, irmão. Ou você tem tido o desejo de parecer com Cristo? Porque eu me incluo aqui. É por isso que a gente não é feliz, porque tem desejo daquilo que Deus não prometeu. Porque aqueles que têm desejo daquilo que Deus prometeu receberão o que desejam e serão felizes. Jesus deixou bem claro quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, pastor, vos serão acrescentadas. Pastor, o Brasil é injusto. Sabe, o Brasil é injusto. Imagina se tivesse 100%, 215 milhões de pessoas com fome e sede de justiça no Brasil. Os candidatos seriam melhores, os eleitores seriam melhores, e não teríamos esse problema. Mas a igreja tem uma fome, um desejo de muito menos de levar as pessoas a conhecer Jesus. O problema do Brasil é que pouca gente conhece Jesus de fato, incluindo aqueles que acham que conhecem. Por isso a nossa missão como igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Que quanto mais as pessoas conhecerem Jesus, mais fome e sede vão ter de justiça. Eu não sei como é que será lá fora, mas pelo menos aqui em Bela Vista do Paraíso, se a maioria da população tiver fome e sede de justiça, quem vier de fora vai ter uma bela vista do paraíso, que é o reino de Deus sendo estabelecido pela proclamação e avanço do evangelho do reino de Deus, não por causa de um político ou de outro. Os nossos políticos vão ser melhores, os legisladores vão ser melhores, os juízes serão melhores, a polícia será melhor, porque todo mundo será crente e vai ter fome e sede de justiça. Então busque em primeiro lugar, igreja, o reino de Deus. Busque a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas sim, depois. Primeiro a justiça, depois a felicidade. Para concluir, como isso pode acontecer?
Ore para que Deus opere em você o querer e o realizar. Ore. Deus, eu quero querer o que o Senhor quer. Eu quero parar de querer aquilo que me faz mal, aquilo que polui a minha mente, aquilo que oprime meu coração. Porque se Ele operar esse querer em você, Filipenses 2,13, Ele opera também o realizar. Como isso pode acontecer? Proteja a sua fome das bolotas. Dedique um tempo na presença de Deus, nem que foi no começo, porque depois que começa já era, irmão. Depois que você ligou o jornal, acabou. A minha mente já vai pro pau, já era. Proteja a tua fome. Primeiro come arroz e feijão, depois come os docinhos. A gente ensina isso para as crianças. Não vai comer doce agora, porque você tem que almoçar. E se você não almoçar, você não vai ter força para correr. É mais gostoso o brigadeiro, mas come arroz e feijão antes de sair de casa. Depois pega o teu docinho político. Teu docinho do futebol é pecado? Claro que não. Eu sou politizado. Quanto mais melhor, quanto mais futebol, mais engraçado. Copa do Mundo, vou assistir. Mas não bota a tua fome nisso. Enche a cara da palavra de Deus. E depois sacia a sobremesa do Flamengo. Se você for santista, aí você vai. Aí é uma sobremesa que não presta para nada, né? Fala a verdade, um time miserável. Chega no ponto que os caras comemoram que o jogador que foi campeão do outro time era um dia do teu time. Olha o nível de tristeza. O Corinthians comemorou que quase ganhou. Que várzea, hein? Título de quase ganhamos do Flamengo. Olha o nível. Então, se sacia de Deus, porque se for corintiano, você está triste. Se você fosse flamenguista como eu entenderia, porque a gente só ganha, mas não satisfaz. Eu digo como um extremo campeão, não satisfaz. Proteja a sua fome. Se posicione no ambiente do milagre, onde a sua fome possa ser saciada. Não deixe as coisas a Deus dará. Busca um lugar, busca uma situação onde a tua fome vai ser saciada, como você fez hoje de manhã. Aprenda com o cego Bartimeu. Ele não podia ser curado por conta própria. Ele não podia deixar de ser cego. Mas ele se arrastou à beira do caminho. Mas ele se colocou numa posição que sabia que Jesus ia passar para poder gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente fica assim: ah, Deus, não, vai para a igreja. Separa um cantinho da casa para orar. Separa uma hora na agenda. Essa hora eu vou orar. Porque se você não fizer isso, não vai acontecer. Posicione-se. Se programe. E não deixe também que esse desejo se esfrie devido à falha dos outros, dos companheiros de Jesus. O cego Bartimeu se colocou na beira do caminho, viu Jesus passando, e de repente ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então os discípulos de Jesus, falou: cala-te, cala a boca, para de gritar. Era a hora do Bartimeu falar assim: nossa, eu queria tanto Jesus, mas o pastor é tão chato. Eu queria tanto Jesus, mas a esposa do pastor não me cumprimenta no mercado. Eu queria tanto Jesus, mas o pessoal daquela igreja é muito chato. Eu queria cantar e mandaram calar a boca. Eu queria pregar e mandaram ficar quieto. Eu vou embora, eu desisto. Eu gosto de Jesus, o problema é o fã-clube. Não vou naquela igreja, não vou com a cara do pastor. Não faça isso não. Se você tem fome, você faz igual o cego Bartimeu. Ele falou: Jesus, tenha compaixão de mim. Os discípulos: cala a boca. E o texto fala: e ele gritava ainda mais. Essa teimosia boa que está faltando. Eu não estou nem aí para vocês. Eu vou buscar a justiça de Deus. Tinha uma música assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ah, mas vão falar de você, problema é teu, fala o que você quiser. Ah, o pessoal não gosta de você lá na igreja, problema é deles. Vão ter que me aturar. Tô que nem o Zagalo.
não gostam de mim, vão ter que me engolir. Porque eu vou vir aqui cada domingo buscar a fome, com sede, a justiça e a presença de Deus, até que Ele venha. Como isso pode acontecer? Se conscientize de como o pecado ofende a Deus e como custou caro. Quando estiver ali com esse desejo insano, pensa como custou caro para Jesus esse teu pecado. Pensa como isso ofende aquele que te amou a ponto de dar a própria morte. Se conscientize então positivamente da vida maravilhosa que é, das bênçãos que é viver em retidão diante de Deus constantemente. Se pensar negativamente não funciona, pensa positivamente. Imagina como seria a sua vida se você estivesse andando dia a dia, cada instante em retidão na presença de Deus. Você já parou para pensar? Ter Deus 24 horas, não apenas tendo você como filho, mas um filho em quem Ele tem muito prazer. Já parou para pensar o quanto que a gente perde? Quantas oportunidades, quantas horas e dias e meses jogados no lixo, porque estamos desconectados com Deus. Então, como isso pode acontecer? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, abrir-se-lhes-á. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, uma única coisa, que eu possa morar em tua casa todos os dias e habitar em tua presença. Pois na presença de Deus, mesmo que em circunstâncias e na presença de pessoas desfavoráveis, na presença de Deus há plenitude de alegria. Na presença de Deus há delícias eternamente. Você sabe qual que é o segredo do céu? O segredo do céu não é que lá não vai ter corrupção. O segredo do céu não é que lá não vai ter doença, ou vai ter ruas de ouro. O segredo do céu é que lá não vai ter pecado, e vai ter a presença plena de Deus. E por causa da ausência do pecado e da presença de Deus, não haverá choro, não haverá injustiça, não haverá dor. Por causa da ausência do pecado e da presença plena de Deus, haverá delícias eternamente. Então começa hoje. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois que todos que pedem recebem, todos que buscam isso encontram, todos que batem abrir-se-vos-á. Pois bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois estes serão fartos. Fique de pé. Pai nosso, eu queria fazer essa oração com você nessa noite, nessa manhã. Eu queria sair daqui com essa clamor. Talvez o que eu falei aqui não sirva nem para você querer, mas se pelo menos servir para você pedir para Deus para querer, já ajuda. Talvez você diga: Senhor, hoje eu não quero a tua justiça, a tua presença mais do que tudo, acima de tudo e acima de todos. Eu quero outras coisas hoje, Deus. Quero demais. Se vier, vou ficar muito feliz. Se não vier, vou ficar muito triste. Mas Jesus, eu quero querer a tua presença, Deus. Eu quero querer a tua justiça. Eu quero querer a ti. Eu peço nessa manhã,
coloque no meu coração o maior desejo pelo teu reino. Em nome de Jesus eu peço, opera o milagre em mim. E coloque no meu coração o desejo pelo teu reino e não pelo reino da terra. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória e minha é a felicidade, se eu me saciar em ti. Se tão somente me saciar em ti, serei feliz como se estivesse no céu. Então faz o céu em nós. Senhor, nesse domingo nós consagramos o Brasil ao Rei dos Reis e dedicamos a nossa esperança não em homens, mas no reino de Deus estabelecido na igreja. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse povo, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei o Brasil. Essa é a promessa que Ele nos dá, do povo se arrepender, do reino ser estabelecido, não por poderes políticos, mas pelos poderes espirituais, do fruto do Espírito Santo, a imitação de Cristo e a sua glória refletindo através de cada um de nós, que temos tanta fome e sede por Deus, como temos também pelos nossos políticos e dinheiro e desejos pessoais. O dia que o Senhor mudar o nosso coração, o dia que o Senhor mudar a nossa atitude, o Senhor mudará esta nação. Até lá, irmãos, é a mesma coisa, diferente para cá e para lá. Mas o que precisamos é de um povo que veja o céu descer através do corpo. Jesus é a cabeça, e Ele joga o óleo na cabeça e vai escorrendo pelas barbas de Arão. E ali, na comunhão do corpo com a cabeça e do corpo entre si, ungido da cabeça aos pés, ali o Senhor ordena as bênçãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é consequência natural. E o resto é consequência natural. De dentro para fora, de cima para baixo. Opera em nós o desejo, Pai, porque sabemos que o Senhor operará também o realizar. Nós consagramos a nossa vida, eu consagro a minha família, a nossa igreja, esta cidade e a nossa nação ao Senhor Jesus. Em Ti esperamos e aguardamos ansiosamente, assim como a terra geme e toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação dos filhos de Deus que tem fome e sede de justiça. Esse é o problema do Brasil. Eles estão cheios de ver católicos e evangélicos. Eles querem olhar para nós e ver filhos de Deus que se parecem com o Pai. Que o Senhor haja em nós uma manifestação de filhos, não de evangélicos, não de protestantes, não de direita ou de esquerda, mas filhos de Deus, filhos transformados à sua imagem. A terra aguarda ansiosamente aqueles que têm fome e sede de justiça, e serão fartos.
serão fartos. Independente do resultado da eleição, Pai, da mesma maneira que não dormíamos de madrugada preocupados com Lula ou Bolsonaro, que o Senhor nos acorde nessas madrugadas preocupado com o futuro da nossa alma e um desejo ardente por Jesus Cristo de Nazaré. Gera uma fome, Senhor, um desejo de ler a Bíblia igual eu tive desejo de ver notícia, um desejo de ouvir mensagem igual eu tive desejo de ouvir o comentário da Jovem Pan. Sim, Senhor. Um desejo pela verdadeira boa notícia que é o Evangelho e não as notícias da terra. Gera em nós uma fome e uma sede que jamais tivemos, para que o Senhor faça aquilo que essa cidade nunca viu, não através de influência ou de poderes, mas através de manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus. Ele não tem o poder de Deus, ele é o poder de Deus. Nos dê uma fome e uma sede por essa notícia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o teu nome.